Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um Direto do Forno e hoje com um assunto quente. Você sabia que 100 anos antes de Barack Obama, o Brasil já tinha um presidente negro? Sim, estou falando de Nilo Peçanha, presidente do Brasil entre 1909 e 1910. Pouco se fala sobre o Nilo, na verdade, e muito menos sobre a cor da sua pele. Mas hoje a gente vai falar um pouquinho sobre ele e principalmente porque, pelas questões raciais de sua época, a gente esqueceu que ele era negro. Mas antes de seguir, já sabe, já dá o gostei aí no vídeo, se inscreve no canal e se gostou, compartilha com os amigos. As minhas redes sociais estão passando aqui para quem quiser seguir e lembre-se sempre que as referências para esse vídeo se encontram na descrição aqui embaixo. Dito isso, galera, vamos que vamos! Antes de falar do Nilo, eu tenho que falar do contexto, porque aconteceu muita coisa, gente. A abolição da escravidão veio em 1888. Um ano depois, já veio a proclamação da República. E após isso, um monte de governos autoritários ou oligárquicos que misturavam uma política que ainda não contemplava aqueles ideais de igualdade republicana. Além disso, a gente tinha um Brasil ainda muito pouco povoado, num lento processo de modernização, muito focado apenas na capital do Brasil, que era o Rio de Janeiro. A gente tinha uma população muito pobre, analfabeta e desigual. E nesse contexto, a gente tinha uma política que centralizava as decisões em oligarquias. Porém, a gente já pode falar sobre isso agora, porque já é um mito muito grande e que eu preciso explicar para falar do Nilo Peçanha. Quando a gente aprende na escola sobre como aconteceu a Primeira República, ou a chamada República Velha, a gente lembra sempre da política do café com leite, que era São Paulo e Minas Gerais dividindo o poder, alternando os presidentes do Brasil e dessa forma sempre mantendo seus interesses na esfera política. Porém, como diz a historiadora Cláudia Viscardi no seu monumental O Teatro das Oligarquias, ela explica muito bem que essa noção é muito mal explicada e interpretada por muitos historiadores até hoje. Justamente porque essa ideia de oligarquias, de força política de Minas Gerais e São Paulo, esconde muito uma complexa competitividade entre esses dois estados, internamente entre as forças políticas dos seus próprios partidos, que é sempre bom lembrar, durante a Primeira República, os partidos não eram nacionais, mas sim eram estaduais, Partido Republicano Paulista, Partido Republicano Fluminense, Partido Republicano Mineiro, enfim. E dessa forma, também ignora que essas próprias elites de São Paulo e Minas competiam política com todo um esquema de vários estados do Brasil inteiro e também competindo o voto nas câmaras dos deputados e também no Senado. Então, a Primeira República é muito mais competitiva e demanda muito mais alianças que são muito momentâneas do que a gente pode imaginar. Num vídeo propriamente para isso eu explico melhor, mas eu estou dizendo isso justamente para entender que o Nilo Peçanha ele vai surgir numa chapa nesse contexto de alianças. Ele não vai chegar como presidente, ele vai ser eleito, na época que eleições para presidente e vice eram separadas, como vice-presidente eleito numa aliança entre ele, representando o Rio de Janeiro, e o presidente de fato eleito, Afonso Pena, que era um mineiro. O presidente Afonso Pena, naquele momento que assume em 1906, está justamente representando uma força dos mineiros contra uma opção dos paulistas. Afinal de contas, Afonso Pena estava substituindo Rodrigues Alves, que era um presidente paulista. E o Afonso Pena vai fazer um governo até que mais nacional. A política dele é chamada de governar é povoar. Ele vai fazer uma grande jornada por todos os estados brasileiros, algo que nenhum presidente havia feito, e vai junto ao Marechal Cândido Rondon fazer todo um monte de expedições para ligar os estados mais longínquos com linhas de telégrafo. A ideia dele era justamente essa: precisa se ocupar e interiorizar o Brasil, principalmente para se levar desenvolvimento. O Afonso Pena tem pequenos detalhes interessantes, algumas coisas que vão ter importância só lá na frente, que vão ter raízes nele, mas o mais importante para o episódio de hoje é que ele morre. Ele vai acabar tendo uma pneumonia em 1909, aos 61 anos, o que dá a possibilidade de Nilo Peçanha subir para presidente da República, faltando apenas 17 meses de governo. E agora que ele chegou ao poder, a gente pode se dedicar à vida de Nilo Procópio Peçanha, que é natural de Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro.
A família dele era simples. A mãe dele era descendente de agricultores bem-sucedidos, mas não tinha mais toda aquela riqueza, e o pai dele era conhecido como Sebastião da Padaria. Então, ele adorava falar que veio de origem humilde e que viveu grande parte da vida alimentado por pão e paçoca. O Nilo foi sempre descrito como mestiço, miscigenado, mulato. Essa era a ideia que se tinha sobre ele. Muitos oponentes políticos depois, no futuro, vão chamá-lo de o mestiço do Morro do Coco, porque era o local que ele morava nos campos dos Goitacazes. Ele próprio acabou arrumando alguns recursos e conseguiu fazer uma boa educação para si. Tinha também conseguido ir para a faculdade de Direito tanto do Recife quanto de São Paulo, dois centros jurídicos importantíssimos no Brasil naquele momento. E ainda ele conseguiu se casar com uma filha de aristocratas, a chamada Anitta. A Anitta teve que enfrentar nesse casamento um forte escândalo social, porque ela vinha de uma histórica família de fazendeiros e aristocratas dos campos dos Goitacazes. Quando a mãe dela descobriu que ela ia se casar com um mulato, pobre, sem ter onde cair morto, ela não apoiou esse casamento. Nunca mais falou com a filha e a Anitta teve que fugir de casa para se casar com o Nilo Peçanha, que mesmo ainda não tendo dinheiro, já era formado, já era bacharel em Direito, então a gente já vê umas impressões assim, tradicionais de uma família que queria que a filha se casasse com um branco e bem-sucedido. E naquele frenesi todo de fim de monarquia, o Nilo tinha um partido republicano. Ele se interessava pelas ideias de igualdade da República, assim como ele também tinha forte interesse pelas ideias abolicionistas, ainda quanto estudante e por motivos também muito óbvios. Dessa forma, ele constitui capital político, consegue ser eleito deputado para a Assembleia Constituinte de 1890, que faria a primeira Constituição da República, a de 1891, e depois disso ele começa a galgar cada vez mais postos altos em posições políticas cariocas. Vira deputado, vira senador e vira presidente do estado do Rio de Janeiro, na época equivalente a um governador, em 1903 e fica até 1906. Quando sai direto para ser vice-presidente do Afonso Pena. O Nilo tinha todo um estilo malandro, como dizem muitos escritores sobre a vida dele. A ideia de que o Nilo ele ia para os bares, bebia com o povo, discutia os problemas do cidadão comum. Era um cara que não ficava apenas em escritórios, falando apenas com a elite. Ele era um exímio negociador e muitas vezes fazia isso articulando com a própria persona política. Muitos vão falar que ele tinha um forte personalismo, a tal ponto que muitos aliados dele no Rio de Janeiro eram chamados de nilistas. Não nilistas, nilistas. O Gilberto Freire, o cientista social muito conhecido no Brasil, vai falar que o Nilo Peçanha era como um jogador de futebol, que apesar de sua raça, conseguiu, com uma habilidade própria, galgar cada vez mais méritos e subir na vida. É muito discutível isso, já vou problematizar isso já, mas o ponto é que, de fato, mesmo com essas questões raciais, ele conseguiu subir muito na vida, a ponto de se tornar depois presidente da República. Com pouco tempo de mandato, o Nilo Peçanha, quando assume, vai acabar fazendo uma espécie de continuidade do Afonso Pena. Se a política do Pena era justamente de cada vez mais povoar e interiorizar o território, o Nilo Peçanha vai continuar com essa política, vai continuar essa política de fazer mais fios telegráficos chegar no interior do Brasil, levar um pouco de contato do centro, do Rio de Janeiro, da capital, para o interior, e vai fazer algumas questões nesse sentido, como por exemplo, é ele que cria o Serviço de Proteção aos Índios, que também é muito questionável como é que vai ser feito, mas tem que ser entendido também como um gesto de atenção a esse povo que nunca tinha sido contemplado durante toda a história do Brasil. E além disso, o Nilo vai fazer talvez o seu maior legado. Ele vai ser um grande incentivador do ensino técnico e tecnológico no Brasil. Justamente porque naquele contexto de começo do século XX, o Brasil cada vez mais tinha fábricas e imigrantes, o que fazia com que muita gente pobre chegasse ao Brasil tentando subir na vida, assim como a grande massa de pessoas libertadas da escravidão que não tinham um arcabouço econômico para se manter e viviam muitas vezes na extrema pobreza. E o Nilo vai dar atenção para essa questão educacional.
Justamente também porque se tinha muita criança e adolescente, nas visões da época, né, na rua. Dessa forma, justamente focando acabar com esse problema social, ele vai dar um incentivo para fazer as primeiras escolas técnicas, justamente para tirar essa galera da rua e profissionalizar a mão de obra brasileira para se trabalhar nas fábricas e na indústria nascente. Lembrando que naquele momento grandes polos industriais que estavam surgindo eram tanto São Paulo quanto o Rio de Janeiro. O fim do governo do Nilo vai ser bem bagunçado, até porque, como eu disse, a Primeira República estava em completa disputa, sempre alianças mudando, sempre interesses mudando, sempre um Estado apoiando o outro em virtude de algo do momento. E naquele momento de 1910, que ia ser o ano eleitoral, o Nilo Peçanha vai apoiar o militar Hermes da Fonseca, sobrinho do Deodoro. Mas essa história propriamente, por ser tão bagunçada, eu vou contar num vídeo à parte. Quando acaba a presidência do Nilo Peçanha, não tendo reeleição na Primeira República, ele acaba mantendo algumas posições altas. Ele vira ministro das Relações Exteriores no governo Venceslau Braz, depois ele vai tentar a disputa presidencial novamente contra Arthur Bernardes em 1922, mas perde, e de qualquer forma ele vai ter um nome político ainda forte, principalmente no estado do Rio de Janeiro. Ele vai morrer em 1924, deixando um legado de grande participação nas disputas da Primeira República. E depois de tudo isso, você deve estar me perguntando, como é que um mulato, no começo do século XX, consegue tanta posição de poder assim? A Lilia Schwartz, no seu maravilhoso O Espetáculo das Raças, vai dizer muito bem que o Brasil, no início do século XX, assumiu uma postura muito diferente de Argentina, França, Estados Unidos, Inglaterra, justamente porque esses países já tinham uma preocupação racial muito mais forte e uma preocupação de separar as raças. Se você misturasse negros e brancos, você geraria uma miscigenação suja, que acabaria com a pureza e os benefícios e qualidades das duas raças. No Brasil, que era um país historicamente miscigenado, a escolha foi justamente colocar a miscigenação como uma coisa boa. Isso está na cabeça de vários grupos científicos e intelectuais no começo da República Brasileira. Nós teremos discursos que são muito racistas e querem separação? Teremos. Nós teremos discursos antirracistas que falam que isso tudo é um absurdo? Teremos. Mas o discurso oficial que está presente ocupando ministérios, a presidência do Museu Nacional, que era o maior centro científico do Brasil, tinham toda essa política, que a miscigenação devia sim ser naturalizada, porém, justamente porque, com o tempo, os genes brancos, por serem melhores que os das outras raças, conseguiriam conquistar o campo genético. Assim, com décadas a fio, o Brasil, miscigenando-se, teria apenas brancos. E nisso a gente volta ao Nilo Peçanha, porque é um cara que realmente sofreu muita discriminação e isso impacta a vida dele. Mas na estratégia de própria ascensão da própria vida, ele tinha que lutar com as armas que tinha. E isso muito bem pontuado pelo também analista social Abdias do Nascimento, ele vai falar que o Nilo Peçanha nunca fez questão de se mostrar um mulato ou puxar para o lado mais negro. Na verdade, a ideia naquele momento, justamente que a miscigenação ela levaria a ser branco, é a ideia de branquitude. É a ideia que as outras raças, as raças miscigenadas, deveriam se curvar ao status quo branco. Dessa forma, alisando o cabelo, clareando fotos como o Nilo Peçanha e outras personalidades também faziam justamente para serem mais aceitos, Machado de Assis está aí para provar, e assim a gente tem alguns pequenos atos, pequenos comportamentos que fazem com que o negro ou o mulato, o pardo, seja cada vez mais integrado aos modos brancos. Lembrando sempre que isso é uma visão que nós damos no futuro analisando as questões do passado. O Nilo Peçanha, ele não pensava nos termos que a gente pensa em questões raciais. Ele não pensava que, nossa, eu tenho que vangloriar o meu lado negro. Ele não pensava isso e muitos também não pensavam. Era um esquema naturalizado. Ele vinha de uma cabeça lá, de influências de ideias que iam disputando, iam ganhando hegemonia nesses lugares que eu falei, eles intelectuais, universidades, centros de pensamento científico. Mas isso, quando vinha para a sociedade, era algo internalizado. Então acaba que a gente tem que analisar que isso também é uma interpretação nossa do futuro e tem
entender muito mais como essa galera fazia a dinâmica deles, que sem dúvida alguma levava em conta muito da questão racial. O Nilo é um ótimo exemplo, um ótimo objeto para a gente entender como funcionavam as dinâmicas sociais e raciais da República, que, por sua vez, deixou permanências até hoje. É interessante a gente ver como ele conseguiu ascender socialmente, apesar dos preconceitos e discriminações, entender que também teve todo o caráter de ter que se curvar a um status quo que estava institucionalizado política, social e intelectualmente, e entender também que até hoje a gente tem muita dificuldade em questões raciais nesse Brasil. Então, são questões que a gente pode refletir e entender também interpretando Nilo Peçanha. Galera, espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.